Olá, minha gente. Meu nome é Cláudia Costa. Hoje resolvi produzir um vídeo no âmbito do início da Química 11º ano. É sobre o primeiro domínio, o equilíbrio químico, mais concretamente o subdomínio aspectos quantitativos das reações químicas. Eu, à semelhança, se calhar, da maior parte dos professores, chamei este tópico estequiometria ou cálculos estequiométricos. É sobre isso que vamos discutir. Os conteúdos deste vídeo estão divididos em 5 etapas. Na primeira etapa vamos falar um bocadinho de reações químicas, como é que elas acontecem, como é que as representamos usando as equações químicas. Para isso é preciso saber fazer o acerto usando a lei de Lavoisier e também o início do cálculo estequiométrico através da utilização da lei de Proust. O segundo ponto do vídeo vai abordar então os próprios cálculos estequiométricos, no fundo é estabelecer proporções de maneira a que possamos calcular quantidades, massas, volumes, o que for. Na terceira etapa do vídeo vou abordar reagente limitante e excesso, saber o que é cada um deles, como é que se determinam e acrescentei aqui também um ponto que é o grau de pureza, uma vez que aparece nos enunciados aliado aos conhecimentos do 10º ano. O quarto tópico do vídeo é rendimento, vai estabelecer no fundo um quociente entre a quantidade que se obtém de um determinado produto e aquilo que era esperado obter para a mesma reação química. A finalização deste vídeo segue no âmbito da química verde. Vamos falar nos 12 princípios da química verde e, mais concretamente, em como é que se calcula a economia atómica percentual. Este primeiro ponto, então, é sobre reações químicas, em que vamos abordar a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Precisamos perceber que para termos uma reação química a acontecer, há necessidade que ocorra sempre ruptura de ligações químicas entre os átomos nos reagentes e formação de novas ligações entre os átomos nos produtos de reação. Então é muito importante perceber que a descrição de uma reação química usa ou recorre a uma equação como esta que eu descrevi aqui. Do lado esquerdo da seta aparecem os reagentes e os reagentes, quando temos mais do que um, são separados por um mais. E além de identificarmos quem são, também aparece o estado físico em que eles se encontram. O G para gasoso, o L para líquido, o S para sólido e muitas vezes aparece o AQ, que é solução aquosa. Há ainda outras designações, mas não são tão comuns. À direita da seta temos os produtos de reação. Também, quando existe mais do que um, separados por um mais, onde também se identificam os respectivos estados físicos. A seta é um indicador de que há uma transformação a acontecer. Então, basicamente, nós vamos ter um conjunto de reagentes, neste caso é o CH4. Eu tenho aqui uma imagem com a representação simbólica e duas moléculas de oxigênio, de O2, ou dioxigênio. Basicamente, as ligações que acontecem entre cada um destes átomos vão ser quebradas para que os átomos, estando todos misturados, se conjuguem novamente, procurem afinidades e estabeleçam novas ligações químicas de maneira a que os produtos da reação sejam substâncias que não estavam lá inicialmente. Então, basicamente, uma equação química é um meio de expressar através de símbolos quais são as transformações que estão a ocorrer num determinado sistema. Dão-nos informações sobre quem é que está a reagir, quem é que é produzido e a proporção em que tal acontece. Se eu quiser fazer a leitura que vocês aprenderam talvez no nono ano, oitavo ano, em termos de moléculas, vocês vão dizer uma molécula de CH4, que é o metano, no estado gasoso, vai reagir com o mais, duas moléculas de dioxigênio no estado gasoso, originando, formando ou produzindo, estou a ler aqui a seta, uma molécula de dióxido de carbono no estado gasoso e, este mais, duas moléculas de água no estado gasoso. Também podem dizer vapor de água. Esta leitura normalmente tem uma atualização a nível do 11º ano, que nós não trabalhamos com número de moléculas, trabalhamos com moles de moléculas. Então, basicamente, é fazer a leitura nas mesmas proporções, mas fazemos em termos de moles. 1 mol de moléculas de CH4, gasoso, reagem com 2 mols de moléculas de dioxigênio gasoso, formando, produzindo, originando 1 mol de moléculas de CO2 gasosas e
2 moles de moléculas de água no estado gasoso. Se o nosso objetivo é discutir a lei de Lavoisier, também designada por lei da conservação da massa, temos que perceber que o número de átomos de cada elemento presente no nosso sistema reacional mantém-se durante toda a reação química. Basicamente, eu tenho que ter tantos átomos de cada elemento nos reagentes como eles existem nos produtos de reação. Isto diz-me que a massa total de um sistema que está a sofrer uma transformação química se conserva durante a reação. Não há variação da massa. Também quer dizer com isto que nem sempre a nossa equação está devidamente acertada. A que eu estou aqui a representar já tem identificados atrás das moléculas alguns números. Não se esqueçam que em química o 1 é na generalidade invisível, ele não vai aparecer, portanto aqui atrás do N2 é como se tivesse um 1. Atrás do H2 tem um 3 e atrás do NH3 tem um 2. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, na realidade, eu tenho, no lado dos reagentes, 2 átomos de nitrogênio, que estão unidos numa molécula, e esses mesmos 2 átomos têm que estar presentes nos produtos. Não quer dizer que tenham que estar no mesmo composto. Aqui são 2 moléculas diferentes. Aliás, elas são iguais, uma à outra, mas são 2 moléculas distintas. O H2 é uma molécula constituída por 2 átomos, mas o facto de termos aqui este 3 atrás indica que eu tenho 3 moléculas de H2 nos reagentes. Do lado direito, nos produtos de reação, o 2 significa que eu tenho 2 moléculas de NH3. Como eu estava a dizer há pouco, nós fazemos aqui a leitura em termos de molos de moléculas. E então, estes números que estão aqui identificados atrás, eu vou chamar de coeficientes estequiométricos. Portanto, o 1 que é invisível, o 3 do H2 e o 2 do NH3, são os coeficientes estequiométricos que asseguram que eu tenho tantos átomos de cada elemento nos 2 lados da seta. É preciso ter cuidado, porque ao colocarmos os coeficientes estequiométricos, temos que perceber que não há forma de adaptarmos as moléculas. Eu não posso simplesmente pôr ali no H, em vez de um 2, pôr um 6, que essa molécula não existe. Existe a molécula de H2, e eu preciso de mais delas para ter o mesmo número de átomos de hidrogênio dos 2 lados da seta. Isto, no fundo, é a lei de Lavoisier. E antes de iniciarmos qualquer problema, é preciso saber aplicá-la. Como é que isso se faz? Então, para eu trabalhar o acerto das equações químicas, eu tenho que fazer, em primeiro lugar, a contabilização do número de átomos de cada elemento à esquerda e à direita da seta. Eu já deixei aqui numa espécie de tabela. Vamos separá-la aqui pela posição da seta. Do lado esquerdo tenho os reagentes, do lado direito tenho os produtos. Se eu olhar para o alumínio, Al, tenho aqui 2 átomos do lado dos reagentes. Se eu procurar do lado direito, só tenho 1. Ao analisar o enxofre, o S, tenho 3 átomos de enxofre no lado dos reagentes. Quando eu vou procurar no lado dos produtos, só tenho 1. Ao olhar o oxigênio, no lado dos reagentes só tenho 1 átomo. No lado dos produtos tenho aqui 3. Cuidado que este oxigênio e este hidrogênio estão dentro deste parênteses. O que significa que o 3 que está à direita diz respeito aos 2 elementos. Então tenho aqui 3 oxigénios que estão referenciados. Finalmente o hidrogênio. Do lado esquerdo tenho 2 e do lado direito tenho estes 3 que estão aqui dentro do parênteses, à semelhança do oxigênio anterior, e tenho mais estes 2 aqui junto do enxofre. Eu deixei-os separados cá em baixo na minha tabela, até porque é importante percebermos que quando o mesmo elemento está presente em mais do que um composto, quando eu vou acertá-lo, ele deve ser o último a ser acertado. Vou tentar corrigir todos os outros e às vezes este que está presente em mais do que um composto fica ou praticamente certo ou certo. Então, basicamente, eu vou começar o meu acerto, vou começar pela ordem, vou deixar apenas o hidrogênio para o fim, porque é aquele que está presente em mais do que um composto no lado dos produtos. Se acontecesse igual no lado dos reagentes, também ficaria para o fim. Depois a ordem é completamente indiferente. Portanto, podia começar pelo alumínio, pelo enxofre ou pelo oxigênio, não faria qualquer diferença. Começamos por acertar onde há menos átomos. Portanto, se eu ponderar aqui a questão do alumínio, reparem que eu tenho 2 no lado dos reagentes e 1 do lado dos produtos. Então, eu vou multiplicar este número, 1, por um outro número, o mais baixo possível,
que me permita ter o mesmo número de átomos de alumínio que já tenho do lado esquerdo. Se eu multiplicar por 2, eu já passo a ter 2 alumínios. Mas ao multiplicar por 2 aqui, este 2 tem que me aparecer ali enquanto coeficiente estequiométrico. Só que ao colocá-lo aqui, ele tem outras consequências. Ele vai perturbar o número de átomos de oxigênio que ele já tinha antes, que eram 3, e os de hidrogênio, que também eram 3. Que ao colocar este coeficiente estequiométrico, passam também eles a ser multiplicados por 2. Ok. Vou passar para o enxofre. O enxofre também existe em menor quantidade do lado direito, só tenho 1. Vou multiplicar por um número que me permita obter os 3 que tenho do lado esquerdo. Então, vou multiplicar por 3. Ao multiplicar por 3, este 3 tem que aparecer no coeficiente estequiométrico da substância que tem enxofre, onde eu tenho aqui o meu cursor. E ao colocar este 3, na realidade, além de ajustar o número de átomos de enxofre, também estou a ajustar o número de átomos de hidrogênio. Então, onde eu tenho aqui 2 átomos de hidrogênio, vai aparecer a multiplicação por 3. Quando avanço para o oxigênio, agora vou ter menos oxigênios do lado esquerdo. Só tenho 1. E do lado direito eu já tenho 6. Então vou precisar multiplicar este 1 por 6 para ter o mesmo número de átomos de oxigênio. Mas ao multiplicar aqui por 6, este 6 tem que vir aqui para cima para o coeficiente estequiométrico, onde aparece o oxigênio, que corresponde à água, mas também vai perturbar o hidrogênio. Portanto, o hidrogênio também vai aparecer aqui, multiplicado por 6. Se fizerem agora a contabilização, vamos verificar o que é que acontece ao hidrogênio. 2 vezes 6, 12 do lado dos reagentes e do lado dos produtos. 3 vezes 2 dá 6, mais 2 vezes 3, que também dá 6, dá um total de 12 átomos de hidrogênio. Reparem que eu não fiz nenhum esforço para acertar o hidrogênio, mas ele acertou sozinho. Não quer dizer que aconteça assim em todas as situações. Às vezes é preciso ajustar. Isto é que é a lei de Lavoisier. No entanto, também é importante percebermos que nós podemos estabelecer aqui a lei das proporções definidas ou a lei de Proust. O que é que ela diz? Diz que num determinado sistema reacional, as proporções em que os reagentes reagem entre si e as proporções em que se formam os produtos de reação são fixas. E nesse sentido, então, nós podemos trabalhar a lei de Proust. Nós podemos estabelecer essas proporções. Eu deixei aqui 2 exemplos. Tenho aqui a representação em termos de moléculas. A única diferença da imagem da esquerda para a imagem para a direita, da direita, é que a da direita dobrou. Portanto, reparem, eu tenho uma molécula de O2 do lado esquerdo, passo a ter 2 do lado direito. Tenho 2 moléculas de H2 à esquerda, passo a ter o dobro do lado direito. São 4. Tenho 2 moléculas de H2O nos produtos do lado esquerdo e vou ter o dobro do lado direito. Na realidade, a equação é a mesma. Isto significa que se eu for estudar a proporção da combinação para diferentes elementos, eu tenho que chegar exatamente aos mesmos valores. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu pensar que eu quero a proporção do O2 para o H2 entre os reagentes, eu só tenho que me preocupar com estabelecer uma relação entre os 2 coeficientes estequiométricos que estão associados. 2 para o O2, 4 para o O2. Na realidade, isto significa que eu tenho uma proporção de 2 quartos. E 2 quartos é a mesma coisa que ter um meio. Se eu pensar na do lado esquerdo, fizer a mesma proporção do O2 para o H2, reparem que eu vou ter coeficiente estequiométrico do O2 é 1 e do H2 é 2. Então eu vou ter a proporção de 1 para 2, ou se quiserem um meio, que é exatamente a mesma a que eu cheguei na equação do lado direito. Até porque a do lado direito é o dobro da primeira. Então, independentemente de quantas vezes eu vá multiplicar a minha primeira equação, a proporção em que os reagentes reagem ou os produtos se formam é sempre a mesma, para as mesmas circunstâncias. Portanto, se eu tiver a mesma reação química. Até como é que eu faço para aplicar a lei de Proust ou a lei das proporções definidas nos cálculos estequiométricos? Como é que eu resolvo estes cálculos? Como é que eu uso estas proporções? Obviamente é importante distinguir os 2 aspectos que eu já deixei para trás. Por um lado, o coeficiente estequiométrico,
que corresponde aos valores que aparecem atrás das moléculas. Aqui eu assinalei o 2 do H2, mas podia ser o 1 do O2 ou o 2 do H2O. O 1, o 2 e o 2 são coeficientes estequiométricos e usamos-los para trabalhar a proporção entre reagentes, entre produtos e entre reagentes e produtos. São eles que determinam as relações estequiométricas. Não esquecer que os números que estão à direita de um determinado elemento dizem respeito à composição daquele composto. Portanto, diz-me basicamente quantos átomos é que eu tenho de cada elemento naquele composto individualmente. Então, o exercício diz que no recipiente fechado se deu a combustão de 115 gramas de álcool etílico e o esquema químico que representa esta reação está aqui determinado. A primeira pergunta pede para acertar o esquema de modo a torná-lo uma equação química. Então, no fundo, é aplicar a lei de Lavoisier. Vou usar a mesma lógica. Vou ver quantos átomos é que tenho de cada um e deixar para o fim aquele elemento que estiver presente em mais do que um composto. Reparem que o oxigênio está presente no lado dos reagentes, aqui e aqui. E no lado dos produtos também está presente em 2. Então o oxigênio eu vou deixar para o fim, vou tentar acertar os outros. Se eu olhar para os outros, tenho 2 carbonos à esquerda e apenas um do lado direito. Então vou começar por colocar aqui o coeficiente estequiométrico 2. Já me vai mexer aqui no oxigênio. Vamos agora ao hidrogênio. Do lado esquerdo tenho 6 átomos de hidrogênio, 5 mais 1, e do lado direito só tenho 2. Tenho que multiplicar aqui por 3 para ter os mesmos 6. E agora vamos ver os oxigênios. Na realidade tenho 2 mais 1, 3 do lado esquerdo, e do lado direito tenho 3 mais 4, que dá 7. Então, basicamente, se eu multiplicar aqui o O2 por 3, 3 vezes 2 dá 6, mais o 1 que está ali do lado esquerdo já dá o 7. Tenho a minha reação química acertada. Normalmente, para começar um exercício com cálculos estequiométricos, a minha recomendação é que comecemos por colocar os dados logo abaixo da minha reação química. E a primeira coisa que lemos é que tínhamos 115 gramas de álcool etílico. O álcool etílico é este C2H5OH e vou identificar aqui por baixo que tenho 115 gramas deste. O que é que diz a linha B? Determina a massa de água formada neste processo. A água está aqui do lado direito. O que eu quero é esta massa. Então, o que é que eu vou fazer? Vou aplicar aqui a lei de Proust. Como é que faço isso? Basicamente, eu quero estabelecer uma relação estequiométrica. Então, vou dizer que eu vou fazer de acordo com a estequiometria da reação, 2 pontos, e vou estabelecer a relação entre o álcool etílico, C2H5OH, e a água, que é aquela sobre a qual eu quero informação. Qual é que é a relação estequiométrica ou a proporção que eu tenho aqui? É a razão dos seus coeficientes estequiométricos. O álcool etílico não tem nada, portanto é um 1 que lá está, para esta barra que representa um quociente. A água eu acertei com o coeficiente estequiométrico 2. O que é que isto quer dizer? Significa que se eu estabelecer a relação das quantidades exatamente pela ordem que eu escrevi os meus dois compostos, e reparem, a quantidade do primeiro que eu escrevi, que é o álcool etílico, sobre este 2 pontos representa esta razão, a quantidade da água vai ser igual à razão, que é 1/3. Então, tenho a minha relação estabelecida e agora é só continuar a escrever. O N do C2H5OH vai ser igual a 1/3 do N da água. Ainda posso ir mais longe. Tentar poupar aqui algum espaço. Uma vez que eu tenho a massa e eu quero aqui a minha relação com quantidades, eu posso usar a expressão da massa molar em ordem a N, que é a massa sobre a massa molar. Então, só vou substituir o N do álcool etílico pela massa do álcool etílico sobre a sua massa molar. Já posso passar este 1/3 para o lado esquerdo, basta multiplicar por 3, e uma vez que eu quero a massa d'água a dividir pela massa molar da água. Vou precisar conhecer a massa molar de cada um dos meus compostos. Da água é 18,02 gramas por mol,
Se vocês não souberem, também o que têm a fazer é calcular recorrendo às informações que vocês têm na tabela periódica. Estou só aqui a calcular para o álcool etílico, 2 carbonos, 6 hidrogénios no total, 1 oxigênio vai-me dar 46,08. 46,08 gramas por mol. Espero não me estar a enganar, que estou a fazer isto um pouquinho rápido. Vou arranjar aqui um espacinho, que deixei pouco espaço para resolver o exercício. Então, 115 sobre os 46,08 vezes 3, também já posso mandar aqui a massa molar da água para o lado esquerdo. 18,02, que corresponde à massa de água, que é o que nós queremos saber. Se eu fizer este cálculo, 115 vezes 3 vezes 18,02 a dividir por 46,08, vou obter 135 gramas, aproximadamente, de água. E está feito o meu problema. Reparem que ele não é muito complicado. Portanto, o que eu estou a fazer é estabelecer a relação estequiométrica, neste caso, entre um reagente e um produto. Posso fazer entre dois reagentes, entre dois produtos ou dos reagentes para os produtos. Aqui eu trabalhei com a informação do que tinha, o álcool etílico, para determinar o da água, que era o que eu pretendia. Tenho ainda uma terceira linha para o mesmo exercício. Portanto, falta-me só copiar para aqui o acerto. Acho que era assim. Vou deixar aqui os 115 gramas e a massa molar, que era 46,08 gramas por mol. E a pergunta C pede para determinar o volume de oxigênio, o oxigênio é um reagente, necessário para reagir com o álcool etílico, assumindo que este se encontra nas condições normais de pressão e temperatura. Isto também é importante, porque se eu tenho aqui que está nas PTN, há uma informação que eu sei, que é o volume molar, 22,4 decímetros cúbicos por mol. Ok, então o que eu vou fazer é exatamente o mesmo que há pouco. Vou estabelecer a proporção estequiométrica de acordo com a estequiometria da reação. Vou fazer a proporção entre aquele sobre o qual eu tenho informação, o álcool etílico, e aquele sobre o qual eu quero informação, neste caso o O2. Qual é que é a proporção? 1 para 3. Então, 1/3. Esta linha lê-se: o álcool etílico está para o O2 na proporção de 1/3. Então, eu sei que o N do álcool etílico sobre o N do O2 é 1/3. E agora vou resolver aquela equação. O N do C2H5OH é 1/3 do N do O2. Tenho a massa do álcool etílico, massa do C2H5OH sobre a massa molar do C2H5OH, vezes 3. E agora não quero a massa do O2, quero volume. Então vou recorrer ao uso do volume molar. O volume molar é V sobre N. Esperem lá que eu já pus aqui a asneira. Se eu resolver isto em ordem a n, vou ficar com V sobre o volume molar. Então, do lado direito da minha expressão, vou ter o volume de O2 sobre o volume molar. E agora já posso substituir os 115 vezes 3 vezes os 22,4 que já estou a passar para o lado esquerdo, o volume molar que está aqui do lado direito, sobre os 46,08, vai ser igual ao volume de O2, que se eu calcular, 115 vezes 3 vezes 22,4 a dividir por 46,08, vou obter 168 decímetros cúbicos. Os cálculos estequiométricos são sempre resolvidos da mesma maneira. Não tenho aqui nada de extraordinário para poder calcular. Não sei se ajudou. Esta é a minha mecânica. Há quem faça regras de 3. Eu acho este caminho mais fácil, por isso normalmente trabalho com os meus alunos. A partir do momento em que dominamos o cálculo estequiométrico, podemos introduzir pequenas variações, nomeadamente quando temos informação sobre mais do que um reagente, é preciso perceber
pode acontecer que nem sempre as proporções dos reagentes que tivermos, 2, 3, 4, os que forem, vão estar de acordo com a estequiometria da reação, e nessas condições eu tenho que identificar qual dos reagentes que eu tenho é que vai condicionar a quantidade de produto formado. Isto implica que se um condicionar essa quantidade de produto formado, à partida o outro ou os outros estarão em excesso. Também é importante aqui perceber o que é que significa grau de pureza. Vou começar ao contrário por explicar o grau de pureza. O grau de pureza é uma fração mássica percentual, ou se quiserem uma percentagem em massa, e na realidade traduz um quociente entre a massa de quanto é que tenho da minha substância pura comparativamente à massa total da minha amostra. Como este valor do grau de pureza costuma aparecer em termos percentuais, aparece aqui o vezes 100. Nos enunciados, às vezes também há variações. Em vez de nos darem quão pura é a substância, dizem-nos quão impura ela é. E se pensarmos no seu grau de impureza, basicamente eu posso trabalhar a expressão de forma muito semelhante, mas no numerador, em vez de ter a massa da substância pura, vou ter a massa dessas impurezas. O denominador é o mesmo, é a massa da totalidade da amostra, e o vezes 100, porque isto normalmente aparece em termos percentuais. Se eu trabalhar este segundo cálculo, só tenho que ter o cuidado de perceber que se eu quiser a massa da substância pura, tenho que subtrair à massa da minha amostra quanto é que lá está de impurezas. Se não me apetecer fazer o cálculo em termos de grau de impureza, também tem outro caminho. O grau de pureza vai corresponder aos 100% menos o grau de impurezas. E a partir do momento em que tenho o grau de pureza, posso voltar à expressão inicial. Vamos ver um exercício? Neste exercício com o grau de pureza, temos que o ácido sulfúrico é o H2SO4. Eu, por acaso, esqueci-me de colocar aqui. Vou acrescentar agora. Pode ser obtido a partir da pirite, que é constituída essencialmente por FeS2. O FeS2 é um dos nossos reagentes, mas não é o único reagente. E este FeS2 vem da pirite. A reação que ocorre é esta que está aqui. Reparem que ela já está acertada, não tenho que ter essa preocupação. A pergunta que me pedem é para determinar a massa de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico está aqui do lado direito. Que massa de ácido sulfúrico se obtém a partir de 1000 kg de pirite? Cuidado, que as 1000 kg de pirite não é o FeS2. E temos uma informação em acrescento que é importante, contendo 56% de sulfureto de ferro. Esta informação é o meu grau de pureza, ou a minha fração mássica percentual, ou a minha percentagem em massa, chamem-lhe o que quiserem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, antes de calcular o que me pedem, é saber quanto é que eu tenho de facto do FeS2, porque o meu objetivo depois é fazer ou resolver aqui um cálculo estequiométrico. Sem eu ter esse cálculo estequiométrico, sem eu ter a informação da massa deste FeS2, fico aqui enrascado. Então, vou começar por aí. A expressão do grau de pureza. O grau de pureza é a massa da substância pura sobre a massa da amostra vezes 100. Tenho que o grau de pureza é 56%. Vou multiplicar pela massa da amostra, que ali são os 1000 kg de pirite, dividir por 100. Isto é a massa da substância pura. Contas feitas, 56 vezes 1000 a dividir por 100 vai-me dar 560 kg. Cuidado que é preciso converter isto eventualmente para gramas para podermos trabalhar depois na proporção. Portanto, 560 vezes 10 ao cubo gramas. E agora eu já tenho esta massa. 560 vezes 10 ao cubo gramas. Ok. Agora já posso então avançar para a minha estequiometria. De acordo com a estequiometria da reação, vou estabelecer a proporção entre aquele sobre o qual eu tenho informação, o FeS2, e aquele sobre o qual eu quero informação, que é o H2SO4. Qual é que é a proporção? Vamos ver a relação dos coeficientes estequiométricos. Tenho aqui um 4 e no ácido sulfúrico um 8. Então, isto é 4
oitavos. Se vocês quiserem pôr aqui um meio, também dá. É exatamente a mesma relação. Então, o N do FeS2 sobre o N do H2SO4 é igual a 4 oitavos ou 1 meio, como preferirem. E agora vou desenvolver aquela expressão. Como eu tenho a massa do FeS2, vou trabalhar tal como há pouco, a massa molar é M sobre N. Se eu quiser resolver em ordem à quantidade, vou ficar com a massa sobre a massa molar. Então, massa do FeS2 sobre a sua massa molar, já vou pôr aqui vezes 8 quartos, vai ser igual, o meu objetivo é determinar a massa do H2SO4, já vou converter aquele N para massa sobre a massa molar. E agora vou substituir. Portanto, tenho 560 vezes 10 ao cubo gramas sobre, vou colocar aqui assim, a massa molar, que é 119,97 gramas por mol. E vou também já agora colocar aqui a do ácido sulfúrico, 98,08 gramas por mol. Aqui 119,97 vezes 8 quartos vezes os 98,08 é igual, olha, não me cabe ali, massa do H2SO4. E agora, vou fazer as continhas. 560 vezes 10 elevado a 3, vezes 8, vezes 98,08, a dividir por 119,97 vezes 4. Isto vai-me dar massa de ácido sulfúrico igual a 9,16 vezes 10 elevado a 5 gramas. Está feito o exercício. Mas o objetivo deste tópico era distinguir o que é o reagente limitante e o que é o reagente em excesso. Basicamente, o limitante é aquele que condiciona a quantidade de produto formado. Porquê é que ele condiciona a quantidade de produto formado? À partida vai ser o reagente que vai terminar primeiro. Ele esgota-se primeiro. Isto se a reação for completa. Se não for completa, vai ser aquele que existe em menor proporção estequiométrica. Independentemente da reação ser completa ou não, posso sempre idealizar esta segunda parte. O limitante vai ser aquele que existe em menor proporção estequiométrica. É aquele que vai condicionar quanto é que eu vou obter de produto. O reagente em excesso é aquele que nunca se esgota, ele vai sobrar. É isso que quer dizer estar em excesso. Está em excesso, sobrou. Então, se sobrou, ele não se esgotou todo. Como é que eu vou saber então quem é quem? É fácil. Vamos encontrar aqui um esquema em 3 etapas. A etapa 1 que eu tenho que fazer no cálculo é saber qual é a quantidade em mol de cada um dos reagentes envolvidos na minha reação. Se tiver 2 reagentes, vou calcular o N de 2 reagentes. Se tiver 3, 4 ou 5, vou calcular tantas vezes quanto o número de reagentes que tiver. Etapa 2. A etapa 2 eu tenho que fazer uma razão, um quociente, entre essa quantidade que eu determinei para cada reagente e o respectivo coeficiente estequiométrico. De novo, se tiver 2 reagentes, vou ter 2 destes quocientes. Se tiver 3, vou ter 3 quocientes. Se tiver 4, vou ter 4 quocientes. Eu vou fazer um destes quocientes para cada um dos reagentes que eu tiver. Mas eu disse que eram 3 etapas, portanto falta a terceira. Qual é que é a terceira etapa? Permite-me identificar o limitante. Eu vou comparar as razões todas que eu determinei e vou identificar como limitante aquele que me permitir obter um quociente mais baixo. Portanto, o que tiver menor quociente é o limitante e eu justifico sempre, indicando por escrito que ele estará em menor proporção estequiométrica. Vamos transformar isto num exercício. Vamos então ver como é que se calcula o limitante. Temos aqui, preparou-se bromobenzeno por reação do benzeno, que é o C6H6, com o dibromo, que é este BR2. Partindo de 40 gramas de bromobenzeno, basicamente já tenho aqui informação sobre o bromobenzeno, posso colocar aqui por baixo 40,0 gramas e 60 gramas de BR2. Vou colocar aqui ao lado
Tenho as massas molares, obtiveram-se 23 gramas de bromobenzeno. Ok, para já o produto não me interessa porque eu quero saber quem é o limitante, é essa a minha primeira pergunta. Então vou cumprir a regra das 3 etapas. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular as quantidades. Vou usar a expressão da massa molar, tentar poupar aqui algum espaço e fazer essa expressão deste lado. Se eu resolver em ordem ao N, massa sobre a massa molar, então é isso que eu vou aplicar aqui do lado direito. N igual à massa sobre massa molar. Posso ser assim um pouquinho preguiçosa e fazer aqui uma chaveta para calcular em simultâneo já para os dois compostos. Deixem-me só poupar aqui um bocadinho mais de espaço, que depois vai-me fazer falta. Então, o N para o C6H6 vai ser igual a 40,0 sobre 78,12 gramas por mol. Este valor vai-me dar 0,512 mols. Para o BR2, vou fazer a mesma coisa. 60 gramas sobre a massa molar, que é 158,02, ou seja, 0,375 mols. A etapa 1 está cumprida, vou para a etapa 2. O que é a etapa 2? É dividir o N pelo coeficiente estequiométrico para cada um dos meus dois reagentes, C6H6 e para o BR2. Portanto, eu já tenho o N de cada um. O C6H6 tem coeficiente estequiométrico 1. Olha, boa, não tenho que fazer contas. E o BR2 também, 0,375 sobre 1. Que dá 0,375. Isto não tem unidades. Basicamente estou a comparar a quantidade que eu tenho com a sua proporção estequiométrica ou com a quantidade estequiométrica e agora só tenho que identificar quem é o limitante. O limitante vai ser aquele que tem menor razão. Portanto, o BR2 já vou identificá-lo aqui. Limitante, pois encontra-se em menor proporção estequiométrica. A partir do momento em que temos que identificar quem é o reagente limitante, e reparem, sempre que tivermos informação sobre dois dos reagentes ou mais, nós temos sempre que ir buscar quem é o limitante. E a partir daqui, sempre que tivermos um cálculo estequiométrico para resolver, vamos precisar fazê-lo com o limitante. Isto é muito importante, é basicamente o que eu vou fazer na linha seguinte. Ora, reparem. À linha seguinte, pede para determinar a massa de bromobenzeno que teoricamente eu devia obter. Basicamente, como eu tenho informação sobre o BR2, que é o limitante, é com ele que eu vou estabelecer a proporção. Portanto, da questão anterior, eu tenho aqui já o N do BR2, não tenho que voltar atrás. É o 0,375 mol. Então, se eu quero a massa do C6H5BR, vou voltar à estequiometria. De acordo com a estequiometria da reação, vou colocar a proporção entre o limitante e aquele sobre o qual eu quero informação, C6H5BR. E qual é a proporção? Nesta reação é fácil que é de 1 para 1. Os coeficientes estequiométricos são todos 1. Então, isso significa que as duas quantidades que eu tenho são exatamente iguais. Se não fosse 1 para 1, eu teria que fazer as contas como fiz há pouco nos primeiros exercícios de estequiometria. Então, uma vez que eu quero a massa do C6H5BR, sobre a sua massa molar, C6H5BR, vai ser igual aos 0,375 mols. Então, a massa que eu quero é os 0,375 vezes a massa molar, que eu tenho ali 158,02. Só fazer as contas. 0,375 vezes 158,02 vai-me dar 59,3 gramas. Esta é a massa que devíamos
obter. Não quer dizer que ela se concretize, porque às vezes as reações não correm da melhor forma possível. Vamos ver o que é que acontece depois com as questões do rendimento. Depois de vermos isto tudo, vamos introduzir aqui outro conceito, que é o conceito do rendimento. O que é o rendimento de uma reação química? Como é que ele se calcula? O rendimento diz-nos, basicamente, qual é o quociente entre a quantidade que se obtém de um produto de reação e a que era suposto obtermos de acordo com a estequiometria da reação. Normalmente o rendimento vem expresso em termos percentuais, então aparece na expressão U vezes 100. A expressão é relativamente simples, embora ela apareça aqui com uma razão de quantidades, eu também posso determiná-la com uma razão de massas ou com uma razão de volumes. Mostro-vos depois no exercício que se calhar é mais fácil. Pode acontecer que o rendimento não venha em percentagem. Se não vier em percentagem, basta retirar o vezes 100. No exercício que estávamos a resolver há bocadinho, faltava-nos calcular o rendimento e neste momento nós estamos capazes de trabalhar facilmente a expressão do rendimento. Eu vou aproveitar que ainda não tinha visto que nós, apesar da expressão que eu apresentei há pouquinho para o rendimento corresponder à razão, ao quociente entre o N obtido e o previsto, vezes 100 para obtermos aqui um valor percentual, é preciso tomar atenção que esta quantidade prevista eu vou calculá-la com recurso à estequiometria entre o limitante e o produto sobre o qual eu tenho alguma informação. Conhecemos algo. Mas eu, em vez de usar as quantidades, posso calcular o rendimento usando as massas, massa obtida sobre a massa prevista vezes 100, ou ainda, em algumas circunstâncias, o volume obtido a dividir pelo volume previsto vezes 100. Só vou corrigir aqui o símbolo de rendimento, que parece que ficou meio torto. Isto é uma letra grega, é um eta. Parece um N com uma perninha mais comprida. Se eu analisar as informações que já tínhamos de há pouco, nós já tínhamos informação sobre o limitante, que era o BR2, calculamos a quantidade do C6H5BR de acordo com a estequiometria. Esta quantidade, aliás, minto, nós determinamos a massa, não foi a quantidade. Nós determinamos uma massa de acordo com a estequiometria igual a 59,3 gramas. E temos aqui uma informação que eu não sei se li, mas vamos ver agora com atenção. Temos uma palavra-chave aqui que é o obtiveram-se. Esta massa que eu tenho aqui vai corresponder à massa prevista, porque ela tem por base a estequiometria com o limitante. O que eu tenho no enunciado é a massa obtida. Na realidade, é o valor que efetivamente se recolheu, se produziu, se formou do bromobenzeno. Então, para eu determinar o rendimento, se calhar aqui dá-me jeito usar a razão das massas, porque eu tenho a massa obtida, já calculei há pouco a massa prevista e só tenho que fazer uma substituição direta. A obtida, ou formada, ou produzida é 23. A prevista é aquela que eu calculei com a estequiometria, os 59,3 gramas. Isto vai-me permitir obter um rendimento de 38,8%. Portanto, o cálculo em si não é difícil, só tenho que ter algum cuidado no recurso que faço a cada uma das informações que tenho no enunciado ou que calculo, por exemplo, nas alíneas anteriores. Este subdomínio termina com uma análise no âmbito da química verde. O que é a química verde? A química verde é uma nova forma de perspectivar a química e, essencialmente, a indústria química. Pressupõe
o conhecimento dos 12 princípios da química verde para podermos escolher melhores opções no âmbito da indústria. Ela está extremamente ligada à sustentabilidade, basicamente implica que eu vou usar a química para contribuir para o desenvolvimento da sociedade do presente, não comprometendo a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades, equilibrando o cuidado ambiental, o bem-estar social e o crescimento económico. Portanto, eu tenho que olhar para aquilo que vou fazer nestas 3 vertentes. Para fazer isso, a química encontrou um conjunto de princípios que importa validar a nível da indústria. Quais são? Então, a primeira coisa que nós ponderamos é sobre a prevenção de resíduos. O que é que isto quer dizer? Basicamente, o nosso objetivo é evitar que se formem resíduos. Eu não quero estudar uma reação química e quero que essa reação química não produza nada que não me interessa, que eu não vou usufruir ou rentabilizar para não ter que os eliminar a seguir. Então, a primeira etapa, o primeiro princípio é prevenir, evitar que eles se formem. Por exemplo, trabalhando a microescala, se eu usar menos quantidades, quando estou em testes iniciais para uma reação química, isso vai evitar a formação de grandes quantidades de resíduos que não me interessam. O segundo princípio é sobre a economia atómica. Eu vou adiá-lo um pedacinho, mas basicamente ele pretende que se programem reações químicas de maneira a que a economia atómica seja um valor elevado. O que é que quer ser um valor elevado? Em termos percentuais, ser próximo do 100. O que é que isto quer dizer? Que o ideal é que todos os átomos usados nos reagentes estejam incorporados no produto que me interessa obter. Portanto, eu não quero aqui outros subprodutos, só quero o que eu desejo, o que me interessa. O terceiro princípio implica a síntese com reagentes não tóxicos. Portanto, eu vou promover reações químicas que usem ou gerem substâncias que não têm grande toxicidade nem para o meio ambiente, nem para os seres humanos, nem para o planeta na generalidade. O quarto princípio também promove o desenvolvimento de compostos seguros. Basicamente, queremos produtos de reação que cumpram a sua função e que não sejam tóxicos, que sejam inócuos para o planeta. O quinto princípio fala na diminuição de solventes e auxiliares de reação. Basicamente, é evitar o uso de substâncias auxiliadoras e, se tiverem que ser utilizadas, que sejam inócuas, que não manifestem nenhuma preocupação para o planeta, para os seres vivos, para o ambiente em geral. O sexto princípio fala na procura de eficiência energética. Basicamente, eu quero trabalhar com fontes de energia renováveis, a solar, a eólica, usar micro-ondas ou até ultrassons. Portanto, são formas de gerar energia e de utilizar para promover reações químicas que dela carecem para acontecer. Mas eu disse que eram 12 princípios, ainda faltam outros 6. O sétimo princípio implica a utilização de matéria-prima renovável. Não devemos esgotar materiais que não sejam renováveis. Então, vou procurar alternativas. Já existem algumas, o dióxido de carbono é uma delas, embora ele não precise de passar por um conjunto de outros processos para ser rentável em termos de matéria-prima. É útil. O amido de milho, entre outros materiais que nos permitem, no fundo, usar recursos de forma mais sustentável. O oitavo princípio implica a redução de subprodutos, evitando a formação de derivados. Vem na mesma lógica dos anteriores. Eu não quero ter coisas que não desejo e que depois vou ter que descartar de alguma forma. O nono princípio diz respeito à catálise. A catálise implica a utilização de catalisadores que vão, entre outras coisas, minorar o gasto de energia numa reação química, mas uma vez que eles são, os catalisadores são muito seletivos, só funcionam em com determinadas substâncias, em determinadas condições, também vão minorar a produção de resíduos. Portanto,
acaba por ser mais vantajoso do que usarmos reagentes estequiométricos, ou seja, o limitante. O 10º princípio fala no desenvolvimento de compostos que tenham a capacidade de se degradar rapidamente e facilmente. Portanto, queremos degradação inócua e rápida. Queremos subprodutos que não persistam muito tempo no ambiente. O 11º princípio implica uma coisa muito interessante, que é uma análise em tempo real para prevenir a poluição. Basicamente, enquanto a própria transformação está a decorrer, nós vamos fazendo uma análise para perceber e para evitar a formação, quer de substâncias nocivas, quer de momentos de poluição atmosférica, aquática ou outra qualquer. O 12º princípio da química verde fala na química segura para a prevenção de acidentes. Basicamente, eu devo escolher substâncias que minimizem o potencial risco de acidentes químicos. Quais são os principais acidentes químicos na indústria? Os incêndios e as explosões. Se eu conseguir ter isto controlado, eu já estou a cumprir este princípio. Vou agora voltar ao segundo princípio, que é o da economia atómica percentual. Basicamente, há alguns manuais que apresentam expressões para a economia atómica percentual como sendo uma razão de duas massas, a massa do produto desejado a dividir pela massa total de átomos nos reagentes. Vezes 100, porque isto é habitualmente calculado em termos percentuais. Mas, na realidade, a economia atómica percentual não recorre a massas, recorre às massas molares. Vamos ver como. Eu deixei aqui um exemplo. Tenho uma reação química. Esta reação química pretende ou é utilizada para produzir o CO8H8O. Deixei ali com aquele rodeado a vermelho. E então, basicamente, eu para calcular a economia atómica percentual, o que vou fazer é recorrer, buscar só aqui a minha ponteira, é recorrer à massa molar deste composto, multiplicar a sua massa molar pelo respectivo coeficiente estequiométrico, neste caso 3, e dividir pela soma das massas molares de cada um dos reagentes envolvidos nesta reação, e aqui tenho 3, cada um multiplicado pelo respectivo coeficiente estequiométrico. Reparem, a massa molar do CO8H10O, CO8H10O, é multiplicada por 3. A massa molar do CrO3 é multiplicada por 2. E a massa molar do ácido sulfúrico, do H2SO4, também é multiplicada por 3. Se eu substituir estes valores e calcular esta reação, que permite a produção do CO8H8O, tem uma economia atómica percentual de 41,88%. O que é que isto quer dizer? Que apenas 41,88% dos átomos dos reagentes é que estão a ser usados para incorporar o produto que eu quero. O resto é desperdício. A produção da mesma substância pode ser feita com outras reações. Eu vou mostrar a seguir. Reparem que o produto desta segunda reação é o mesmo, CO8H8O. O que é que muda aqui? Se eu vier calcular a economia atómica percentual, eu vou precisar na mesma da massa molar desse produto. Aqui não aparece vezes nada porque o coeficiente estequiométrico aqui é 1 e o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Mas vou dividir esse valor pela massa molar dos respectivos reagentes, cada um multiplicado pelo seu coeficiente estequiométrico. Os reagentes aqui são o CO8H10O, que tem um coeficiente estequiométrico 1, e o O2 tem um coeficiente estequiométrico 1,5. Foi só isso que eu fiz aqui na multiplicação. E ao fazer este cálculo, vou obter um valor de 86,96%. O que é que isto quer dizer outra vez? Que 86,96% dos átomos dos reagentes estão incorporados no produto que me interessa. Isto implica que esta reação, do ponto de vista da química verde, é mais vantajosa do que a anterior. A anterior é um processo convencional, este é um processo mais moderno. Mas podemos ver outras coisas que, à luz da química verde, também são importantes considerar. Por exemplo, tem aqui a síntese industrial da acetofenona. Corresponde, no fundo, a ver se eu consigo posicionar aqui o meu ponteiro, a esta substância que está aqui do lado direito, com este anel.
portanto, acetofenona, está aqui por baixo a designação. Então, primeira coisa que eu vou ver, tenho dois processos para a produção da acetofenona. Este primeiro, que é a síntese convencional, e uma síntese mais recente, reparem que está aqui o mesmo composto. Ok? Se eu analisar isto do ponto de vista da economia atómica percentual, talvez já dê para perceber que eu, na primeira síntese, na síntese convencional, tenho aqui mais 2 subprodutos, enquanto na mais recente só tenho mais um. Então, logo à partida, eu vou ter uma economia atómica percentual mais baixa na primeira situação. E assim é. Basicamente, aqui com estes retângulos a vermelho, tenho 3 substâncias selecionadas, 2 reagentes e um produto, que são substâncias com algum grau de perigosidade, extremamente poluentes, que vão gerar mais custos, quer com recursos, quer com energia, para encaminharmos estas substâncias e tratarmos os resíduos de maneira a que eles possam não causar danos de forma significativa. Também é preciso investir mais nos aspectos ligados à segurança para prevenir acidentes, quer humanos, quer ecológicos. A síntese mais recente, se nós olharmos para os reagentes que são com algum cuidado, diferentes da síntese convencional, nós temos aqui o O2, que é um recurso renovável, está disponível na nossa atmosfera. E no produto que não nos interessa, temos aqui água, é o único subproduto. Nenhum dos dois, se o O2 estiver em excesso e se produzirmos água, nenhum deles traduz em nenhum perigo, nem eles vão gerar poluição. Então, somando esta ideia com os valores da economia atómica percentual, que para a síntese convencional é significativamente mais baixa do que para a síntese mais recente, o segundo processo acaba a ser mais vantajoso do ponto de vista da química verde. E quando nos é colocada esta pergunta, através da análise dos seguintes processos, identifica qual é o mais conveniente do ponto de vista da química verde. Eu posso ir calcular a economia atómica percentual e aquele que tiver maior valor será a partir daquilo que eu vou escolher, mas tenho também que analisar quem são os reagentes que eu vou ter, que podem depois sobrar, e se tiverem associado a alguma toxicidade ou perigosidade, também tenho que ter em conta, à semelhança do que acontece com os subprodutos que não me interessam. O que eu queria aqui era a acetofenona. Tudo o resto são resíduos que eu depois vou ter que descartar. Então, síntese mais recente é mais vantajosa do que a convencional à luz da química verde. Não sei se fui clara. Isto não é complicado. Se tiverem alguma questão, deixem-me aí em baixo um comentário, enviem-me um e-mail. Vou tentando responder na medida do possível com a brevidade que posso. O meu tempo também tem o mesmo limite que o vosso. Mas se precisarem da minha ajuda, comuniquem. Obrigada por estarem desse lado. Até breve.